Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, incapacidade gerada por doenças graves no INSS, isso tem alguma relevância? Qual é a diferença? Será que tem diferença com relação nas perícias, documentação? Nós vamos detalhar aqui tudo isso aqui, é muito importante para você que está de auxílio doença, aposentado por invalidez, que está em auxílio acidente, todos os benefícios de incapacidade, tá? Inclusive BPC. As doenças graves que podem levar à incapacidade do INSS são aquelas que comprometem significativamente a saúde e a capacidade de produzir do segurado. Entre elas, pode-se destacar câncer, doenças cardíacas, doenças neurológicas, respiratórias crônicas, doenças renais, pulmonares, autoimunes, entre outras. Essas enfermidades podem acarretar sintomas debilitantes e limitações físicas que impedem o desempenho de atividades laborais. Para obter um benefício de incapacidade gerado por essas doenças graves do INSS, é necessário que você passe por uma avaliação médica realizada por uma perícia dentro do órgão. Esse processo é fundamental para você comprovar a existência da incapacidade, a sua gravidade e os impactos que provoca aí na sua vida. É importante também ressaltar que somente doenças catalogadas em uma lista oficial do INSS que conferem direito ao benefício, sendo necessário cumprir critérios estabelecidos. Aquela lista de doenças, se você não viu o vídeo ainda, pessoal, existe uma lista de doenças reconhecidas pelo INSS e pela Justiça como doenças graves que merecem e devem ter uma atenção especial devido aos portadores estarem numa situação e numa condição gravíssima de urgência, muitas vezes pela necessidade do benefício. Mas todas essas doenças, que somam um total de 27, elas dão direito ao benefício? O INSS reconhece essa lista de doenças que garante ao segurado um tratamento diferenciado e acesso rápido em algumas circunstâncias ao benefício. Isso ocorre porque a legislação entende que essas doenças podem causar grande impacto na qualidade de vida do segurado, exigindo, por exemplo, que ele tenha um apoio financeiro. Além disso, a Justiça tem reforçado também o entendimento, agilizando esses processos, tá? Abaixo estão os principais pontos sobre esse acesso que nós vamos citar. Por exemplo, isenção de carência. Existem requisitos. Normalmente, para acessar certos benefícios, é necessário você cumprir um período de carência, né, que é o tempo de contribuição mínima no INSS. No entanto, para essas doenças graves listadas, a carência pode ser dispensada. O segurado pode receber o benefício mesmo sem ter o número mínimo de contribuições. As doenças que podem garantir essa isenção estão listadas na Lei 8.213 de 1991. Como nós falamos, o câncer, esclerose múltipla, cardiopatia grave, doença de Parkinson, AIDS, tuberculose ativa, nefropatia grave, hanseníase, cegueira. São diversas doenças, tá? Inclusive, esse ano foi anexado mais 6 doenças. Então, vale muito a pena você assistir o nosso conteúdo. Agilidade na concessão dos processos. Quem é diagnosticado com uma doença grave pode ter prioridade na análise dos pedidos de benefício, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Isso acontece porque o INSS entende que esse estado de saúde segurado existe uma resposta rápida para garantir o seu sustento. Além do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, as pessoas também podem ter direito ao benefício de prestação continuada, no caso de idosos ou pessoas com deficiência. E a concessão desses benefícios pode acelerar em função à gravidade do quadro clínico. Isenção de imposto de renda. Muita gente me pergunta isso, se por exemplo, quem tem essas doenças se aposentam, se tem direito à isenção de imposto. Quem se aposenta por motivo de doença grave tem direito a algumas isenções de impostos sobre o valor recebido, por exemplo, do benefício. A Justiça também reconhece esse direito como forma de diminuir o impacto financeiro sobre esses segurados que enfrentam custos elevados, muitas vezes, em tratamentos. Pessoal, como na reabilitação profissional, o PCD, que é a pessoa com deficiência, ela tem direito, por exemplo, vai comprar um carro zero, ela tem direito à isenção de IPI, de ICMS, alguns têm direito a não pagar imposto de renda, tem algumas isenções. Os reabilitados do INSS, em alguns casos, são equiparados a PCDs, a pessoas com deficiência. Então, também tem isenções, mas não é para todos os casos, tá? Então, fique bem claro isso, quando me perguntam com relação à isenção de imposto de renda. O auxílio-doença, por exemplo, é concedido para a pessoa que está temporariamente incapacitada para trabalhar devido a uma doença
que pode ser considerada grave. O tempo de concessão desse benefício, ele pode ser reduzido ou até prolongado devido à gravidade, devido ao diagnóstico das doenças. A aposentadoria por invalidez tem que estar impossibilitado permanentemente para sua função, para qualquer outro tipo de função, e também impedido de ser reabilitado. Nesses casos, por exemplo, com doença grave, se torna mais ainda necessário o benefício, por exemplo, como o adicional de 25%. Tem pessoas que têm essas doenças graves que estão numa situação que elas estão completamente impossibilitadas, inclusive de fazer higiene pessoal, de se alimentar, de ter uma vida independente, e esses 25% de adicional que dá na aposentadoria por invalidez, através de perícia médica, pessoal. Lembrando, não basta entrar no portal Meu INSS, eu fui pedir os 25% porque eu fui aposentado por invalidez e não encontrei. Você não vai pedir os 25%, você vai agendar uma perícia. E outra, é somente aposentado por invalidez. Não adianta quem está de auxílio-doença querer receber esse adicional. Esse reconhecimento também ele pode ser judicial. Nos casos, por exemplo, demora do INSS, como nós falamos em vídeos anteriores, existem prazos para serem cumpridos, acordos que já foram assinados, e o INSS deixa a desejar. E essas pessoas que são portadoras de doenças graves como essa, eles precisam do benefício rapidamente. Não tem muitas vezes como ficar nem aguardando, por exemplo, uma sentença, devido à vulnerabilidade, ao sustento da família. A pessoa fica em umas condições que muitas vezes ela não tem outra fonte de renda. E para ter acesso a esses benefícios de forma acelerada, o segurado também tem responsabilidade de apresentar laudos detalhados, exames e relatórios que comprovem esse diagnóstico da doença grave. A perícia do INSS, também a da Justiça, eles vão analisar todos esses documentos, né? E o resumo da aceleração seria, por exemplo, o INSS já dispensa carência, o processo deve ser rápido, o acesso prioritário, a isenção de imposto de renda também, nós já explicamos como funciona. Embora o INSS reconheça essas várias doenças como direitos especiais, existem casos que o segurado ele é negado o benefício. Nós já explicamos por quê? Porque o INSS ele não avalia a doença. Apesar de existir a lista de doenças reconhecidas pelo INSS, ele não vai avaliar a doença, ele vai avaliar a incapacidade que essa doença está causando. Então, não sou eu que faço as leis, viu, pessoal? Não fiquem bravos comigo, não. Eu sou a favor do segurado. Eu acho que o simples fato de você já ter uma doença, já emocionalmente, você já está abalado. Quem recebe o diagnóstico de câncer, como é que pode se comportar? A vida muda completamente. Ah, mas tem chance de cura? Sim, tem chance de cura. Eu não sou médico para falar tratamentos, mas mesmo assim, só de você receber esse diagnóstico, ele já causa um impacto emocional muito grande. A gente já pensa no pior, né? E começa a pedir a Deus para que nos liberte de tudo isso. Então, muitas vezes o perito do INSS, ele olha, mas a pessoa tem câncer, mas continua pegando condução, continua desempenhando as suas atividades, continua, por exemplo, com as suas faculdades mentais, de raciocínio normal. Então, muitas vezes o benefício é negado. Não quer dizer que pelo fato de você ser portador da doença, que vai lhe dar direito ao benefício. É o que eu falei, não sou eu que faço as leis, tá? Mesmo que a doença seja considerada grave, olha lá, o INSS tem critérios rigorosos para concessão do benefício, inclusive a necessidade que diz respeito à comprovação de incapacidade. Significa que, por exemplo, se não for avaliado, por exemplo, uma presença de incapacidade como nós falamos, já era, pode ser que você não receba o benefício. E quando é documentação incompleta e inconsistente? Muitas vezes o benefício é negado devido aí a laudos, relatórios que não comprovam adequadamente a incapacidade. Por exemplo, falta o CID, falta o nome, carimbo, assinatura do médico, falta a data, o seu nome completo, um histórico desse médico que está te acompanhando, se é uma lesão parcial, temporária, permanente, quanto tempo de necessidade você precisa de afastamento. Tudo isso é necessário constar num laudo, pessoal. Se o perito vai ler o laudo ou não, é outra história. Mas a sua parte tem que ser feita. Porque se você vai contando, eu não vou voltar lá no médico para pedir que ele faça, ou ele acrescente alguma coisa no laudo, porque o perito não vai olhar.
Aí você chega na hora da perícia, acontece, caiu uma luz em cima do perito, ele resolve te avaliar, ler o laudo e conversar com você. Fica difícil. Agora também, esses segurados que recebem benefício devido a essas doenças graves, eles também podem ser chamados aí, convocados para participar de pedido de revisão, de pente fino, como está acontecendo agora. Eles dizem que é para controlar fraude, irregularidade, de benefícios que foram concedidos para pessoas que não merecem ou não necessitam de estar com o benefício. Nós sabemos que por trás disso existe aí uma meta em dinheiro, mas nós não podemos falar também muito com relação a isso. Outra coisa, quem tem a doença grave pode ser encaminhado para reabilitação profissional, mesmo tendo a doença grave, estando aposentado por invalidez. É o que está acontecendo. Muitos segurados estão há anos na reabilitação profissional. Passaram por entrevista com o assistente social que mandou aguardar. Alguns assistentes sociais já mandou encaminhamento para a perícia e muitos, principalmente de auxílio doença, não participaram de curso, não participaram de nada na reabilitação profissional e receberam alta, pessoal. Olha lá, assistente social, ela não tem, por exemplo, o poder de cessar o benefício, mas ela tem o poder de mandar você para a reabilitação, para a perícia, né, sugerindo a perícia, porque você já está apto. E olha aí, e aí a pessoa não participou de nada e recebeu alta na reabilitação profissional. Quer dizer, o segurado, quando não é de um lado, é do outro, tá? Infelizmente. Agora, essas políticas de revisão também precisam ser transparentes com relação a como o INSS está procedendo com isso. Caso você se sinta prejudicado, não consiga reverter, o seu direito não seja reconhecido, é entrar na justiça, pessoal. Não tem outro caminho, tá? Não fique pensando em alternativas. O INSS é aquilo, né? Ele está para dificultar. Você paga o INSS para ter direito a um benefício, mas na hora que você precisa do benefício, é uma parede de dificuldades, é uma coisa de louco. E a justiça é a última instância que você tem para lutar para ter esse direito reconhecido. Precisa de toda a documentação que comprove a sua incapacidade. Você não pode trabalhar durante esse período. O problema da justiça é esse. Os processos de incapacidade de 18 a 24 meses. Você precisa ter alguém para pagar as suas contas, sustentar a sua família. Existe aí a possibilidade de uma sentença antecipada pelo juiz, uma tutela antecipada. Você precisa de advogado? Vai de cada um. O advogado ele pode te instruir, ele vai acompanhar o processo de perto. Existem fases do processo que é importante, por exemplo, como em relação à tutela antecipada, a sentença antecipada, em que o advogado vai deixar claro para o juiz o risco de sustentabilidade, o efeito que a incapacidade está causando na sua vida. Ah, mas eu não quero pagar advogado. Procure a Defensoria Pública e tente um advogado gratuito, tá? Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, esclarecedor, tirado dúvidas. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Se gostou da maneira que nós trouxemos o vídeo aqui, que nós trazemos o conteúdo, não deixe de dar um like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos, sempre em primeira mão. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, sempre me incentivando, interagindo, compartilhando o canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, esperança, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.